Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Nosso assunto hoje será Morfologia Funcional, entrevista número 1. Perguntas. O que seria a morfologia funcional? Bom, morfologia funcional é quando nós relacionamos a estrutura física do animal com aspectos que vão influenciar as suas funções, ou seja, a sua funcionalidade. Isso seria a morfologia funcional. Então, existem aspectos morfológicos favoráveis e desfavoráveis ao desempenho do cavalo? É exatamente isso, né? Dependendo da estrutura física que o cavalo apresenta, ela pode favorecer ou desfavorecer o seu desempenho funcional. É como no caso dos atletas humanos, não é? Determinadas modalidades requerem uma compleição física compatível aos desempenhos do atleta, não é? O cavalo é a mesma coisa. Você poderia dar exemplos desses aspectos? Bom, são vários, né? Vamos lembrar de alguns aqui. Então, a angulação de escápula é uma referência importante. Então, cavalos de sela deveriam ter ângulos de escápula entre 54 e, no máximo, 58 graus. A cernelha do cavalo, quando bem destacada, ela favorece muito o encaixe da sela, não é? E o conforto para o cavaleiro. A passagem de cilha, que é aquela região ali atrás, no costado do cavalo, né, próximo ao codilho, ela, quando é ampla, ela favorece muito os ajustes da cilha, evita ferimentos ali, não é, devido ao atrito da cilha com a axila do cavalo ali. A profundidade torácica, né, o arqueamento de costela, é outra característica que favorece muito o cavalo de montaria, dá ali um conforto para o cavaleiro, né? Enche as pernas do cavaleiro e também acusa uma boa capacidade respiratória para o cavalo, né? Os curvilhões são os jarretes, né? Precisam ser fortes e bem angulados, porque a força propulsora do cavalo vem dos posteriores. E a principal articulação que participa da geração dessa força propulsora é a articulação dos jarretes, dos curvilhões. Uma cabeça e pescoço que não sobrecarregue o trem anterior do cavalo é fundamental para que ele tenha mobilidade, leveza e para que isso não comprometa o equilíbrio dele também. E talvez a referência mais significativa seja a proporcionalidade entre os trens de locomoção e a região dorso-lombar. Porque, sendo o cavalo um animal vertebrado, né, o sistema de sustentação e locomoção tem íntima relação com a coluna vertebral. Então, se nós medirmos ali o comprimento do trem anterior, o comprimento do trem posterior, a região dorso-lombar deveria ter um comprimento proporcional a essas outras duas regiões, não é? Isso mantém os trens de locomoção mais próximos, favorece a sinergia, ou seja, a ação coordenada entre eles, aumenta a resistência da coluna do cavalo ao peso da sela e do cavaleiro, né? A coluna resiste mais e isso é muito desejável, né? Porque nós sabemos que durante a locomoção o cavalo vai precisar fletir a coluna para cima, né? Ela tem que fazer um movimento de ondulação e quando os trens de locomoção estão muito longe e ela perde resistência ao peso, ela vai ceder, não é? Vai tender a selar e isso vai dificultar muito esse trabalho de ondulação que é necessário para que aconteçam as flexões frontais e também as laterais da coluna do cavalo, não é? Você falou em proporcionalidade. O que seria um cavalo desproporcional no sentido morfológico?
Bom, então, aproveitando essa referência da pergunta anterior, o cavalo proporcional ele precisa ser quadrado. Não é? O cavalo desproporcional é aquele longilíneo, é aquele cavalo retangular, cujo chassi, ou seja, estrutura física, não favorece os seus desempenhos funcionais. Na sua opinião, o fator que atrapalharia uma raça de cavalos, qual o fator que atrapalharia uma raça de cavalos no desenvolvimento da morfologia funcional? Bom, o principal é a seleção mal conduzida. Não é? A partir do momento que os criadores que fazem essa seleção dos animais adquirirem mais conhecimentos relacionados à morfologia funcional, ou seja, aquela que favorece o desempenho dos animais, eles vão buscar esse requisito. Não é? Mas enquanto não houver conhecimentos suficientes nessa direção, é bem provável que a morfologia seja afetada, não é? Como tem acontecido em algumas raças. Bom, então são essas as nossas perguntas e respostas sobre esse assunto hoje. Agradecemos as atenções de vocês e até a próxima.